Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Continuidade do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem nós vimos Jesus instituindo o papado, chamando Pedro a ser líder da igreja, dando a Pedro a missão de pastorear a sua igreja. E qual é a missão do pastor? É cuidar da igreja, cuidar do rebanho de Cristo. Veja no Evangelho de hoje o que São Pedro vai fazer, mostrando claramente a missão daquele que é o vigário de Cristo, daquele que é o pastor da igreja, fazendo às vezes do pastor supremo Jesus Cristo, aquele que é cabeça visível da igreja, fazendo às vezes de Cristo cabeça invisível. São Pedro, o Papa, vai dizer: Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reinclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Então veja, a missão de Pedro é cuidar da igreja. João aqui faz as vezes da igreja. João aqui é aquele discípulo que Jesus ama. Por isso não dá o nome, mas o discípulo amado é o próprio João. Ele vai dizer no final do Evangelho que é ele que escreve, que dá testemunho de todas as coisas que Cristo fez. Ou seja, São Pedro, o primeiro Papa, se preocupa com João, o discípulo amado, que faz as vezes de Cristo, que é a esposa amada. E Pedro vai dizer: o que vai ser dele? O que vai ser dele, Senhor? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então veja, Pedro se preocupa com a igreja, o Papa se preocupa com a igreja. Aqui eu estou fazendo uma leitura teológica. A igreja, que é a discípula amada, a esposa amada, Jesus vai dizer que ele quer que ela permaneça até que ele venha. Não é que nós não morramos, não é que nós não venhamos a sofrer, mas é que nós permaneçamos até que ele venha. Ou seja, permaneçamos fiéis, permanecemos guardadas no seu amor, permanecemos acolhidas debaixo de suas asas, como ele mesmo disse que gostaria de ter recolhido Israel debaixo da sua graça, como uma galinha que recolhe os pintinhos debaixo de suas asas. E Jesus quer fazer isso com a igreja, quer guardar a igreja debaixo de suas asas, debaixo de sua graça, até que ele volte. Aí perceba a frase de Pedro: Senhor, ele não morrerá? E Jesus vai dizer: não, ele morrerá, claro. Porque eu não estou falando de não morrer, eu estou falando de permanecer. Ou seja, a igreja permanecerá fiel a Cristo até que ele volte. A igreja permanecerá na sua graça até que ele volte. A igreja permanecerá fiel até que o esposo volte para a sua esposa amada. E veja o que São João, que dá testemunho da igreja, que faz as vezes da igreja, que é um símbolo aqui da igreja, e João, que faz as vezes da igreja. João é aquele que dá testemunho. Veja, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Então, a igreja é aquela que dá testemunho. João faz as vezes da igreja, é um símbolo da igreja, uma imagem da igreja, aqui teologicamente falando. Então, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho da Igreja Católica é verdadeiro. A Igreja Católica permanecerá até a volta de Cristo. A Igreja Católica é a discípula amada de Cristo. É a esposa amada de Cristo. E ela permanecerá até o seu retorno. Ah, mas não vai morrer? Ele não disse que não morreria, no sentido de que não sofreria as dores deste mundo, mas que permaneceria com ele fiel até o seu retorno. E aí a igreja vai dizer: Jesus Cristo fez ainda muitas outras coisas
né? Veja, Jesus Cristo fez muitas outras coisas que está além das Escrituras, que não foram escritas, que não faz parte do cano bíblico, que não está ali na lista dos livros sagrados. A igreja fez Jesus Cristo fez muitas outras coisas. Mas, se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, aqui nós podemos ver um sinal claro que a tradição apostólica vai além daquilo que está nas Escrituras, vai além daquilo que foi canonicamente guardado e preservado. São João, que faz as vezes de Cristo, demonstra claramente que muitas e muitas outras coisas que Cristo fez e ensinou vai além, está para além das Escrituras, dos livros sagrados. E é isso que a igreja chama de tradição apostólica, que é guardada no depósito da fé pelo magistério da igreja e é ensinada. E aí nós podemos ver claramente neste evangelho de hoje o sinal claro, né, uma imagem clara de duas coisas na igreja: o papado e a própria igreja, que permanecerá fiel até Cristo voltar e que ensina unicamente a verdade de Cristo, que está para além das Escrituras também, mas que é verdade o que ela ensina, porque Cristo fez muitas e muitas coisas que, se fosse escrito todas elas, não caberia no mundo tanto livro. Deus abençoe você. Que nós possamos pedir a Jesus a graça de acreditarmos não somente no papado, mas também acreditarmos na igreja, aqui simbolizada o papado por Pedro e a igreja por São João, que é a discípula, o discípulo amado, e faz as vezes da igreja, que é a esposa amada. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.